também do Tribunal de Justiça de São Paulo, com a aplicação da pena de multa. Tem evoluído a jurisprudência no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Não sei como é que está aqui no Paraná, mas com certeza o professor Eduardo deve trazer os dados respectivos. Em São Paulo nós vemos que está sendo mais eficaz a lei em razão da aplicação das medidas punitivas e protetivas. Protetivas de quem? Protetivas da criança, protetivas do adolescente. Tá? E, é claro, protetivas também do genitor alienado. Aqui, a pena de multa, necessário que o valor da multa represente quantia significativa para que seja alcançada a finalidade de desestimular condutas prejudiciais ao convívio de pai e filho. Essa observação é fundamental. O acórdão não diz qual é o valor da multa. Né? Muitas vezes o acórdão não especifica, porque isso já está na primeira instância, e na primeira instância o valor pode já estar fixado. Mas em cumprimento de sentença, essa medida foi aplicada, vejam, em cumprimento de sentença, que hoje é a denominação dada para execução, né, execução de sentença, antigamente chamada execução de sentença, a multa foi aplicada. Quantia significativa, porque uma multa singela é uma multa ineficaz. De nada adianta aplicar multas simbólicas. A multa deve pesar no bolso, porque pesando no bolso, como eu disse anteriormente, pesa na alma, ou seja, a pessoa cumpre a decisão judicial e não pratica alienação parental. Mais um acórdão sobre pena de multa. Nesse recurso, também julgado no ano passado, multa majorada, e este consta a multa para R$5.000. R$5.000 em relação a cada ato praticado de alienação parental. Uma multa significativa e que efetivamente serve à sua finalidade, evitar a prática da alienação parental. E além disso, neste acórdão, também foi aplicada a outra medida, né, de combate à alienação parental. O regime de visitas foi ampliado, tal qual pretendido pelo genitor. Então, tanto a ampliação do regime de visitas, quanto a aplicação da pena de multa. Este acórdão é um acórdão que é um lindo paradigma no Tribunal de Justiça de São Paulo a respeito desta matéria. Mais um outro acórdão, também relativamente recente, porque anteriormente, no início da vigência da Lei da Alienação Parental, lá pelos idos de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, a partir de 2015, é que começaram efetivamente a ser aplicadas as sanções respectivas. Repito, não só estabelecidas, mas aplicadas. Lembram-se de um caso que eu comentei? A sanção da multa foi aplicada, só que ela não foi devidamente efetivada. Estava lá que a mãe seria multada numa multa até elevada, eram também R$5.000, não é o mesmo acórdão, eram R$5.000, a mãe seria multada se praticasse alienação parental. Só que ela praticava alienação parental, ela não levava a menina, a filha, já pré-adolescente, ao acompanhamento psicológico, e a multa não era cobrada. Nós cobrávamos e o juiz não estabelecia o que deveria estabelecer para o efetivo pagamento dessa multa. Então, obviamente, se tornou ineficaz a medida. Né? Aqui mais, então, uma pena de multa, decisão reformada para garantir ao agravante o direito de visitas ao seu filho, nos termos do acordo judicialmente homologado, fixando-se multa no valor de meio salário mínimo a ser paga pela genitora para cada ocasião de descumprimento da ordem judicial de convivência paterna. Então, aqui, por que meio salário mínimo e no outro acórdão R$5.000, ou seja, 5 salários mínimos? Porque a multa tem que ser calculada e tem que ser fixada pelo juiz de acordo com as condições, né, das pessoas envolvidas. Para algumas pessoas, meio salário mínimo é algo importante, é algo que efetivamente vai lhe servir como um meio de
não praticar alienação parental. Já para outras pessoas, né, que tenham melhores condições, é necessária uma multa maior. Então, a natureza coativa, né, da multa deve ter em vista as condições econômicas e financeiras de quem integra o processo. Bem, um outro acórdão, também mais ou menos recente, vejam que são todos esses de aplicação das medidas protetivas e também punitivas, são todos dos índices 2017 e 2018, relatado pelo desembargador José Carlos Ferreira Alves, que é nosso presidente da Comissão de Mediação da ADEFAS, em que este acórdão relatado por ele, julgou um pedido de indenização fundado em alienação parental e em ação penal de denunciação caluniosa, ou seja, acusação falsa de abuso sexual. No mérito, a dilação probatória em ambas as ações é robusta, no sentido de comprovar que a réia é responsável pelas falsas acusações imputadas ao autor. Hipótese de dano moral presumido. Essa observação aqui da emenda é bastante importante, porque o dano moral surge do fato em si. O dano moral brota do fato em si. Não precisa provar que o alienado sofreu. Ele, pelo fato em si de ter sido alienado do filho, ou ela, pelo fato em si de ter sido alienada do filho, sofre um dano moral. É a teoria do professor Carlos Alberto Bittar, um professor falecido há muitos anos, precocemente, mas que deixou este legado importantíssimo para o direito, que é a teoria do dano moral, em que o seu estabelecimento, a condenação na indenização pelo dano moral, resulta do fato em si. É a teoria do fato, né? E que surge, existe in re ipsa, pelo fato em si. E efetivamente é isto como julgou este acordo. O valor também não temos para que possamos dizer qual foi o valor indenizatório, sendo que em matéria de multa ou matéria de indenização, estamos mais ou menos no mesmo campo. É preciso ver as condições econômicas e financeiras das partes para se saber o valor da indenização. Como é preciso saber também as condições financeiras do agente, daquele que pratica alienação parental, para poder ser medida a indenização de uma maneira adequada. Bem, lembrando que a indenização por dano moral tem duas naturezas. Natureza compensatória à pessoa do lesado. No caso, lesados, na verdade, são dois, né? A criança alienada e o genitor alienado, né? E também o desestímulo à pessoa do lesante, ou seja, para que quem aliena evite praticar novas ofensas. Tem natureza de compensação e natureza de desestímulo. Bem, falamos agora da falsa acusação de abuso sexual. Há um acórdão no Superior Tribunal de Justiça, até anterior à própria lei de combate à alienação parental, porque essa lei não surgiu do nada. Essa lei surgiu, obviamente, de toda uma experiência, inclusive na jurisprudência, a respeito dessas práticas, né? E aqui, esse acórdão também aplicou a mera advertência. E aqui mais um acórdão, né, em que houve a análise, inclusive, dos fatos pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, em desprestígio àquela súmula 7 que impede a análise de fatos no STJ. A decisão do Superior Tribunal de Justiça manteve o acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás, que rechaçou a alegação de alienação parental com base na perícia, ou seja, vejam, a vítima não sofreu influência de terceiros quando declarou ter sido abusada sexualmente. Salientou a psicóloga que os dados colhidos no presente estudo foram suficientes para indicar que o caso em questão não parece se tratar de alienação parental, ou seja, havia efetivamente um abuso sexual e, exatamente por isso, foi rechaçada a alegação de alienação parental com base na perícia. E este acórdão do Superior Tribunal de Justiça
assim como era o Tribunal de Justiça Estadual de Goiás, é o exemplo do que acontece na prática. Não há efetivamente na prática aquilo que está sendo dito em prol da revogação da lei de combate à alienação parental. Foi aberta uma comissão parlamentar de inquérito dos maus tratos no Senado, presidente senador Magno Malta e a equipe ali de senadores, né, constante do nosso PowerPoint. Foi criado em 2017 com o objetivo de, investigar as irregularidades e os crimes relacionados aos maus tratos em crianças e adolescentes no país. E um dos tópicos destes estudos, desta comissão parlamentar de inquérito dos maus tratos, era exatamente a alienação parental. Pelo que consta do próprio relatório dessa comissão, três mulheres chegaram aos membros da comissão e disseram que tinham acusado os pais de abuso sexual e que teriam perdido a guarda por isso, quando a acusação, segundo elas, era verídica. 3. E esse relatório, então, por força de 3 mulheres, sem nenhum dado estatístico, sem nenhuma análise efetiva sobre a matéria, propôs a revogação da lei da alienação parental após tomar conhecimento das gravíssimas denúncias trazidas ao conhecimento do Senado Federal por diversas mães. O próprio relatório diz, 3, que ao relatarem às autoridades policiais, etc., o abuso sexual, teriam perdido a guarda. Olhem o que diz o relatório. Não apuramos as denúncias específicas. Tinha que ter vergonha um senador de relatar, um outro de presidir, de vice-presidir, seja lá do que for, de compor, e destes todos que votaram nesta comissão. Isso não é científico, isso não é sério, isso é para aparecer, né? Então apareceram na mídia, ficaram efetivamente em evidência, mas nem assim o senador Magno Malta foi reeleito, né? Então vejam que esse tipo de conduta não dá o resultado esperado, né? Porque ele não foi reeleito. É uma vergonha para o nosso Brasil. 3 mulheres. E ainda está escrito ali, não apuramos as denúncias específicas, né? Fizemos isso com base no relato de casos. 3. Bem, diante disso, né, ainda diz o relatório de uma maneira comovente, resta apenas se compadecer dos sofrimentos daqueles que perderam a guarda judicial dos seus filhos, propondo nos estritos limites constitucionais e legais a revogação pura e simples, da lei da alienação parental, pura e simples. Porque, afinal de contas, é uma lei que pode ser revogada pura e simplesmente, né, diante da sua importância. E desse parecer, em que, obviamente, né, é um parecer imprestável, né, como diz o professor Eduardo de Oliveira Leite, a promulgação da lei deixou claro à população brasileira que este tipo de abuso à integridade emocional das crianças e dos genitores alienados não mais será permitido e que o controle do Poder Judiciário se fará sentir sempre que as manifestações de alienação parental ocorrerem, né? E é isto mesmo. E vou reiterar, né? Até fui fazer uma enquete pessoal junto a todos os juízes de primeira instância das varas de família e das sucessões de São Paulo. E eles todos disseram de maneira uníssona, nas nossas varas, nunca uma mulher, por ter acusado um pai de abuso sexual, mesmo quando esta acusação foi inverídica, comprovadamente inverídica, perdeu a guarda.
muitas vezes guarda compartilhada, muitas vezes uma ampliação do regime de convivência paterno, muitas vezes uma guarda exclusiva com regime de visitas da mãe, sem dúvida alguma, isso pode acontecer, mas sem perder a convivência, sem perder o contato com o filho. Então, este tipo de, aspas, trabalho que fez essa comissão parlamentar de inquérito dos maus-tratos, acabou resultando no quê? Acabou resultando num projeto de lei da Câmara, que por enquanto está arquivado. Está arquivado por força do regimento interno da Câmara, porque, fim da legislatura, né, são arquivadas as proposições, mas pode renascer a qualquer tempo. Esse PLC que propõe, né, portanto não é só a Comissão Parlamentar de Inquérito de Maus-Tratos, mas há um projeto que pode renascer a qualquer tempo, ser desarquivado, propõe a revogação completa da Lei de Combate à Alienação Parental. Efetivamente, um projeto de lei que esperamos não seja aprovado. A ADEFAS vai trabalhar, se esse projeto de lei ou outro vier a surgir, propondo, né, a revogação da lei da alienação parental, em razão da importância dessa lei, né? A importância que salta aos olhos. E vou completar dizendo o seguinte: não são só os homens que sofrem alienação parental. Já tive casos no meu escritório de mulheres que sofrem a alienação parental, inclusive de uma mulher que acabou sendo afastada do filho em razão da alienação parental e da inércia do Poder Judiciário em não dar a tutela de urgência conforme se pedia, nem em primeira instância, nem em grau recursal. Então, esse medo também, esse receio que tem os juízes de conceder a tutela, não é preciso modificar a guarda desde logo, não é preciso ampliar o regime de convivência desde logo, mas que se faça uma apuração psicológica desde logo no início da lide, com a devida urgência, quando a acusação é grave, como é o caso da acusação de abuso sexual, para que se verifique isto, né, logo no início, e se aplique, depois de verificado que se trata de tentativa de implementação da alienação parental, que se aplique a medida adequada, que, repito, na minha opinião, é e sempre será a mais adequada, a mais eficaz, a multa, né? E lembrando, portanto, no final, e coroando mais uma vez com a obra do professor Eduardo de Oliveira Leite, que diz de uma maneira muito significativa que não podemos, né, nos compadecer com atos de alienação parental. Viva essa lei da alienação parental, que se aplique corretamente, que se modifique na medida do necessário, sem dúvida, né? Que se aperfeiçoe na medida do necessário, mas que não se revogue uma lei tão importante como esta. Muito obrigada.